am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because
Bem-vindo a este cerimonial do casamento de Mateus Nunes dos Reis e Rafaela Oliveira Dias. O casamento iniciante será possível para que possa concretizar, segundo as leis do país, aquilo para a qual a lei determina. Certifico que na data 23/10/2021, em conformidade com os termos da Lei Federal 10.406 de 2002, do artigo 1515, 1516, 1525, 1531, e obedecidas as formalidades e exigências legais, foi celebrado o ato de casamento de Mateus Nunes dos Reis e Rafaela Oliveira Dias, sendo ele de nacionalidade brasileiro, estado civil, solteiro, 23 anos de idade, profissão mecânico, montador, natural de Coronel Fabriciano, nascido em 24 de julho de 1998, residente e domiciliado à Rua Pedra de Cristal, 140, do bairro Pedra Linda. O Mateus, ele é filho do senhor Luiz Gonzaga dos Reis e da senhora Juscelene Nunes Santos. E ela, a Rafaela, brasileira, estado civil, solteira, 21 anos de idade, profissão auxiliar de produção, natural de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, nascido dia 6 de julho de 2000,
residente domiciliado à Rua Pedra Linda, número 194, bairro Pedra Linda, no Distrito Senador Melo Viana. Ela é filha do senhor Vicente Faustino Dias, da senhora Jandira Maria de Oliveira Dias. Antes que nós possamos concluir o casamento, pergunto para o Mateus e para a Rafaela: é de livre vontade que vocês se unem nesse matrimônio? Então, diante dessas testemunhas que vocês se declararam livremente, que estão sobre esse juramento, eu peço a vocês que, por favor, assinem esse compromisso civil. Muito bem. Após concluirmos este ato, em que dá-se por encerrado o ato civil, agora nós vamos ao ato religioso. Quero agradecer a Deus por esses jovens que estão nesse dia novamente dando um passo para que outros possam compreender essa atitude. Eles, ainda jovens, mas compreenderam a necessidade desta união para que possam ter uma vida melhor, uma vida de paz, para que sobre eles venha a unção de Deus. Eu quero falar para vocês, também para eles, a respeito do que aconteceu ali em Caná da Galileia. Ali fora feito um casamento. A palavra nos fala a respeito que ao terceiro dia fizera-se um casamento em Caná da Galileia. E ali estava a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seu discípulo para o casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma cabia aproximadamente 40 litros. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia o servente que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Nós estamos falando de um casamento que aconteceu em uma casa. Não era uma
igreja, um templo, não era um sítio, era uma casa. Também não sabemos se a casa era da noiva ou se era do noivo. Mas é certo que ali estavam os noivos para se casarem. A palavra do Senhor nos fala a respeito do que vemos nessa passagem. Nós vemos a preocupação de um homem que, nos seus dias para se casar, certamente teve a preocupação, teve o zelo, o cuidado de fazer toda a observância do que era necessário para que houvesse uma boa festa. Porque esse é o princípio. Assim era a alegria que eles tinham. Era principalmente no vinho, que era com abundância. Pois bem, mas qual foi o que aconteceu na vida daquele homem? A qual certamente o noivo mesmo, talvez é provável que nem saiba o que estava acontecendo ali. Mas alguém estava lá para poder ajudar naquilo que fora preciso. E a palavra do Senhor nos fala a respeito da mãe de Jesus, que ela, percebendo que estava faltando vinho, ela procurou a Jesus e disse para ele: não tem vinho, acabou o vinho. Jesus então disse para ela: o que eu tenho, eu contigo. Mas a palavra nos fala que assim que ela já ia saindo, ela disse para os serventes: fazei tudo quanto ele vos mandar fazer. E a palavra nos fala que aqueles homens então, ouvindo o que Jesus falava, foram cumprir. Ali havia uma talha onde era costume lavar-se os pés quando chegasse em casa, o banho matinal também. Então, eles foram até a cisterna, tiraram aquela água e trouxeram para Jesus. Eles sabiam bem o que tinham feito. Jesus, então, disse a eles que levasse aquela água até o mestre-sala. E o mestre-sala, ao provar daquela água, ele percebeu que havia algo diferente naquela água. Já não era mais uma água, era um vinho, e por sinal, tinha um sabor diferente, algo verdadeiramente diferente. Ele então teceu alguns elogios ao noivo. O mestre-sala disse que aquele vinho era muito bom e que as pessoas ali haviam certamente tomado um outro vinho, mas aquele não se igualava. Nós podemos ver o que aconteceu neste casamento. É que a mãe de Jesus foi até a ele pedir para que ele pudesse ajudar aqueles noivos. Às vezes nós nos perguntamos se somos capazes de fazer alguma coisa pelo próximo. A mãe de Jesus sabia o que seria caso não estivesse mais o vinho naquele lugar, qual seria o tamanho da frustração daquelas pessoas e também do noivo, que certamente não estava preparado para uma tão grande festa. Então nós vemos que Maria, ou a mãe de Jesus, ela foi até a ele e pediu, falou com ele, intercedeu por ele, pelos noivos. Então nós podemos ver que às vezes nós ficamos esperando que alguém faça algo por nós. Seria muito fácil se Maria pudesse simplesmente
dizer a água que se transformasse em vinho, ou que ela pudesse dar uma outra interpretação, ou que ela pudesse fazer com que algo viesse suprir aquela necessidade. Mas ela compreendeu que ela não podia fazer. Certamente, ela não sabia o que fazer. Mas ali estava alguém que poderia solucionar aqueles problemas. E nós queremos chegar também até alguns versículos da palavra do Senhor. Nós sabemos que quando, no princípio da criação, nós vemos que Adão, primeiro homem, carnal, ele, quando recebeu a sua esposa, ele agora disse que eles eram carne da minha carne. Então, no livro nos fala assim, Gênesis capítulo 2, no versículo 24. Nos fala, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, Adão falou assim, mas depois nós vemos no livro de Mateus, que Jesus também, ele repetiu essas palavras que Adão havia falado, e ele acrescenta a ela algo mais. E então, ele diz assim, Gênesis no capítulo 28, no versículo 18, ele nos fala assim, agora, Mateus, no capítulo 19, primeiro, nos fala assim, portanto, deixará, isso foi Jesus falando no Novo Testamento, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o Senhor Jesus, ele sabia o que ele estava falando a respeito do homem e da mulher, que eles deixariam a casa dos pais para se unir aquele ou aquela que eles de coração escolhessem, e então passariam a ter uma vida diferente. A palavra do Senhor nos fala que a Jesus é dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós vemos neste livro de João, a respeito desse casamento em Caná da Galileia, que ali estava a mãe de Jesus, e certamente ela tinha boas intenções em ajudar aquele casal, mas ela não podia fazer, ela não tinha como fazer, era necessário que ela pedisse ajuda a quem é dado todo o poder nos céus e na terra, que é a Jesus. Maria então foi até a ele, e ela nos dá um exemplo de obediência e submissão ao seu Filho Deus. E ele então atende aquilo que ela está pedindo.
O que nós estamos querendo falar e chegar é que nós, muitas vezes, deixamos ou colocamos a responsabilidade para outras pessoas fazerem. E deixamos que ela supra as nossas necessidades. Sabemos que até onde nós podemos ir, nós vamos com muito gosto. Mas às vezes nem tudo podemos resolver. É necessário que nós tenhamos e que nós nos aproximemos de Deus para que Ele possa suprir as nossas necessidades. Porque o que for possível fazer como homem, certamente os seus pais farão por vocês. Mas nem tudo eles poderão fazer, sabendo que eles não serão os seus supridores ou provedores para todo e sempre. Então é necessário que vocês convidem a Jesus para entrar em sua casa. É necessário que vocês convidem a Jesus para que esteja lado a lado com vocês. Porque somente Ele pode e tem poder para conhecer o íntimo de vocês e saber o que é necessário. Então eu fico feliz por vocês terem escolhido a casa do Senhor e convidá-lo para que aqui estivesse. Assim como os seus amigos que aqui estão, certamente a palavra do Senhor já nos disse que onde houver 2 ou 3 pessoas, Ele também estará no meio deles. Então é certo que a presença do Senhor Jesus é notória em nosso meio. Então, Mateus e Rafael, não espere ou não seja bastante ou aguardando que os vossos pais possam solucionar os seus problemas. E que eles também possam compreender que vocês precisam ter uma vida de privacidade, uma vida de liberdade, para que vocês possam compreender o caminho por onde vocês deverão trilhar. É necessário que vocês aprendam, porque vocês são jovens, tem muito o que aprender. Mas não aprender com o erro de quem certamente, ou de quem não viveu os princípios cristãos, não ouviram a palavra do Senhor e não se deram o prazer de viver segundo esse princípio. Então vocês têm essa oportunidade. Vocês são jovens, colocaram o coração se amarem, e eu creio que vocês farão isto para sempre, e que nós, os pais, que já vivemos uma eternidade, saibamos deixar vocês trilhar os seus próprios caminhos. Não sejamos exemplos para que vocês façam, ou sejam os comandantes das suas vidas do que devam fazer. Então somente peçam a Jesus para que entre nas suas vidas e seja o supridor das suas necessidades. Que Deus possa abençoá-los, porque este momento é muito importante para vocês, porque vocês são exemplo para os das suas idades, jovens como vocês, e de pessoas também que gostariam muitíssimo de ver os seus filhos adentrarem pela casa do Senhor. Gostariam muitíssimo de se espelharem neste ato tão honroso que vocês nos propiciaram. Vocês nos honram com essa vontade de servir a Deus, com essa maneira, esse modo tão simples que vocês escolheram
para poder entrar na casa do Senhor. Mas saiba que vocês serão honrados para sempre, porque o Senhor, Ele ama aqueles que buscam a sua face e a sua presença. E nessa noite, vocês fizeram isso. E eu os abençoo em nome de Jesus. Muito bem. Agora nós vamos às alianças, por favor. Mateus. Rafaela, é algo maravilhoso na vida de um homem, de uma mulher, quando ele coloca em suas mãos um anel de compromisso, um anel que faça representar o seu amor. Sabemos que enquanto o amor perdura, ele traz a felicidade, a graça, e muitas vezes não tem como representá-lo, senão nas atitudes. E algo que faz colocar no coração do homem, da mulher, são alianças que ele primeiramente coloca no seu coração e depois ele traz até as suas mãos. Para aqueles que se amam, um olhar é uma aliança. Para aqueles que se amam, um gesto de carinho é uma aliança. Mas outros precisam se representar, muitas vezes, por um objeto. Mas para vocês, esse amor nasceu em seus corações. A aliança perfeita já está entre vocês. Mas vamos fazer a consagração, para que você possa ter em sua mão. Por onde quer que você caminhe, você vai ver a sua metade, a sua aliança. Querido Deus, amado Pai, bendito Senhor. Pai Santo, no simbolismo desta aliança, do amor desses jovens, Pai Santo, que seja, Senhor, perpétuo, Senhor, em vossas vidas e em vosso coração. Pai Santo, que eles possam se sentir, Senhor, no brilho, Senhor, deste ouro, o amor reluzente que envolve as suas vidas. Que eles possam sentir no olhar, no brilho, Senhor, deste amor, de um para o outro. E eu abençoo, para que eles possam, Senhor, conduzir, por onde quer que forem, estarão sempre se lembrando uns do outro. E eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Rafaela, com esse anel, sela minha união contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, com esse anel, sela a minha união contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Querido Deus, amado Pai, bendito Senhor, eis aqui os teus filhos, Senhor, a quem nessa noite o teu Espírito testifica a sua presença neste lugar. Pai Santo, que todos quantos aqui estão, Senhor, possam sentir a tua glória envolvendo esta casa, esta igreja, enchendo, Senhor, o teu templo e se alegrando, Senhor, na vida desses teus filhos, que honra o teu nome, vindo à sua casa e pedindo a ti, Pai Santo, que esteja em vossas vidas. Agora, querido Senhor, eu os abençoo. Pai Santo, na tua graça, no teu amor, no teu poder, na tua bondade. Eu coloco as minhas mãos sobre as mãos desses teus filhos, Pai. E o Senhor, na tua bondade e misericórdia, coloque sobre elas, Senhor, as tuas mãos. E então, Senhor, cobra-o com a tua graça, para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mateus e Rafaela. Agora que a aliança está sobre vossos dedos, vocês cumpriram os mandamentos a qual fora proposto pelo Senhor. Na autoridade de ministro do Evangelho, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora, eu convido vocês para que possam fazer o beijo, caso vocês queiram fazer. Tem mais? Tem mais? Amém. Mateus e Rafaela. Quero dizer que é uma honra tê-los nesta igreja. É uma honra ver vocês honrarem vossos pais. É um prazer tê-los como membro desta igreja. Vocês verdadeiramente nos honram com essa atitude. E que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa cuidar sempre de vocês. Quero que saiba que nós seremos sempre vossos guardadores em oração. Mas nada tão bom quanto a família, que vocês possam se desfrutar sempre juntos e unidos com as famílias, porque vocês não estão excluídos da família, ao contrário, vocês achegaram a uma e a outra família. Que vocês possam honrar todos os dias a vossas famílias, porque a partir de agora
vocês são casados. Casados. Mateus e Rafaela. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa cuidar de vocês. Por onde quer que forem, por onde quer que andares, a graça do Senhor os acompanharão. Querido Deus, amado Pai, bendito Senhor. Agora, Senhor, que a Tua glória envolveu este lugar e os Teus olhos estão firmemente sobre esses jovens. Pai Santo, eu coloco em Suas mãos e os abençoo. Que a bênção de Deus Pai, que a bênção de Deus Filho, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vossa vida. Vamos agora assinar. How beautiful the hands that served the wine and the bread and the sons of the earth. How beautiful the feet that walked the long dusty roads and the hill to the cross. How beautiful. Após a assinatura do livro, que fica para registro na igreja, estamos encerrando esta cerimônia. E quero dizer a vocês que a igreja estará sempre de portas abertas para recebê-los, certo? Assim como toda a sua família. Amém? Muito bem. Então, os noivos estarão se retirando e... Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Rafaela, vão em paz e que o Senhor vos abençoe. A minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
I'm standing all alone with wide eyes and tired bones. I'm staring at the sea and my heart is longing for a chance to open up its doors. Are you coming home to me? Are you coming home to me? I don't believe you're gone. I've been thinking it's about time to win the war that fights against all the lies invading my mind. You have brought me to my senses. Even though you built this world to shake, you still love me in a personal way. So I think it's time to leave my doubt behind. There's so much more than meets the eye. Oh, what's going on inside? I believe in something way beyond myself. Like the wind that moves the leaves, Lord, you move me to my knees. Giving into something way beyond myself. I'm giving into something way beyond myself. Oh, the way we build our empires, hoping to impress our friends. We've forgotten how to inspire those who fall to rise again. Oh my God, you built this world to shake. You still love me in a personal way. So I think it's time to leave my doubt behind. There's so much more than meets the eye. Oh, what's going on inside? I believe in something way beyond myself. Like the wind that moves the leaves, Lord, you move me to my knees. Giving into something way beyond myself. I'm giving into something way beyond myself.
much more than meets the eye. Oh, what's going on inside? I believe in something way beyond myself. Like the wind that moves the leaves, Lord, you move me to my knees. Giving in to something way beyond myself. There's so much more than meets the eye. Oh, what's going on inside? I believe in something way beyond myself. Like the wind that moves the leaves, Lord, you move me to my knees. Giving in to something way beyond myself. Searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you'll never change your listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you'll never fail. I want all of you, you'll never change your love won't let me. but I am a child of God.
time.